graças a Deus, nós estamos com um propósito hoje, né? Hoje de madrugada, na verdade não era nessa mensagem que eu ia falar, mas hoje de madrugada Deus colocou essa mensagem no meu coração e eu não poderia deixar de obedecer à voz de Deus, porque vocês estão acostumados a ouvir a mensagem, né? Sobre a parábola das 10 virgens, que eu estava pensando até em falar outra coisa, mas Deus colocou no coração, a gente vai falar, tá? Nós sabemos que essa parábola das 10 virgens, Jesus usou um costume judaico aqui, porque quando alguém ia casar, já estava noivo, porque no tempo de Jesus, o noivado ele tinha a mesma força de um casamento, né? Então, quando o noivo ia casar, chegava o momento dele, o que ele fazia? Ele saía da sua casa, naquela procissão com seus amigos, e ia na casa da noiva. E na casa da noiva, ela já tinha as damas de companhia dela, que tinham que ter as suas lamparinas acesas, suas lâmpadas, para voltar com o noivo para a casa do noivo, entendeu? Então o noivo saía da casa dele, com os amigos dele, ia na casa da noiva, pegava a noiva e voltava para a casa dele. E nessa parábola aqui, essas 10 virgens, elas não puderam fazer isso, porque elas não tinham o azeite suficiente que desse para a viagem, né? Então a parábola, ela mostra isso de uma forma bem clara. Então, esse ensino aqui, espiritual, né? Porque Jesus aqui, ele usa isso tudo para mostrar que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque a vida que nós vivemos nesse mundo é um lugar minado, é como você andar num lugar escorregadio, e a qualquer momento você pode cair. Então, quando Jesus dá esses ensinamentos, Ele está nos ensinando a tomar muito cuidado nesse mundo, a vigiar, porque quantas pessoas espirituais, quantas pessoas usadas por Deus, quantas pessoas tiveram experiências profundas com Deus, mas se desviaram, saíram da presença de Deus e não estão preparados para a volta de Jesus. Se Jesus vier, fica. Então todos esses ensinamentos, essas parábolas que Jesus nos mostra, é simplesmente para nos mostrar a vigilância que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Porque quando Jesus fala as coisas, Ele fala com certeza, e a gente tem que levar a sério aquilo que Jesus fala. Por exemplo, quando Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro tinha que fazer ali? Ele tinha que cair ali de joelho, pedir misericórdia a Deus e falar: Senhor, não deixa isso acontecer na minha vida. Mas Pedro, ele não levou a sério aquilo que Deus falou. Quando Jesus falou com ele ainda temou com Jesus e ainda falou: Jesus, de jeito nenhum isso vai acontecer comigo. Quer dizer, por que ele caiu e negou Jesus? Porque quando Jesus falou, ele, ao invés de vigiar, de aceitar aquela palavra, ele contestou ainda. Então, irmãos, como é que Jesus fala hoje? Ele fala através da sua palavra, ele fala através dos pregadores, através dos ensinadores, através dos seus profetas. Deus, em momento algum, Ele nos deixa sem a voz de advertência, tá? Então, é preciso que a gente dê uma atenção total àquilo que está escrito, porque pode acontecer conosco. Então, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus.
Então, esse ensino aqui é um ensino espiritual. Jesus aqui, ele não fala de nome de noiva, mas essas 10 virgens aqui, ela assume no sentido espiritual o lugar da noiva, entendeu? Então, naquele tempo, o número de ungidos de virgem como damas de companhia para as noivas era o número de 10, que significa a totalidade, certo? Então, aqui a Bíblia de Jesus diz o seguinte: então o reino dos céus, ele é comparado ou semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Você veja que Jesus, ele já dá o perfil dessas pessoas aqui. Ele mostra aqui 2 tipos de pessoas que integram a igreja: os prudentes e os imprudentes. Ele já mostra claramente como vai ser a volta dele. Ele aqui não está falando dos ímpios, ele não está falando daquelas pessoas que estão vivendo lá no mundo, que já, se não aceitar Jesus, já estão condenadas. Mas ele está falando do povo dele, que 5 são prudentes e 5 são imprudentes. Sempre é aquela mesma história: um vai e o outro fica. Estarão 2 no campo, um vai e o outro fica. Está falando de crente, entendeu? Está 2 dormindo, um vai, o outro fica. Todas essas parábolas aqui, elas significam a igreja. Então, isso aí é uma coisa muito séria, irmãos, que nós temos que vigiar, tomar cuidado, entendeu? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que Deus fala com a gente, entendeu? E essa parábola aqui é uma parábola muito séria, entendeu? Ela fala para que nós venhamos a estar advertidos. Então, todas elas tinham azeite, só que quando elas saíam, o azeite só da lamparina ou da lâmpada não era suficiente para acompanhar o noivo, entendeu? Então o que tinha? Tinha que ter a lâmpada e tinha que ter vasilha para levar o azeite, entendeu? Então as imprudentes, elas não esquentaram a cabeça, não ligaram de levar uma vasilha para poder suprir a necessidade daquela lâmpada. Elas só levaram realmente o que estava na lamparina, né? Então, as loucas, elas, quando todas dormiram, estavam todas tranquilamente e dormiram. Isso significa que nós não precisamos viver apavorado com a volta de Jesus. Nós precisamos viver em paz, obedecendo a palavra de Deus. Então elas dormiram, estavam esperando o noivo. Uma coisa é certa aqui: todas as 10 estavam esperando o noivo. Eu pergunto aos adolescentes: quem que estava esperando o noivo? Hein? Vocês prestam atenção, tá? Então, todas as 10 estavam esperando o noivo, todas as 10, certo? Então, todas as 10 tinham as lâmpadas, só que 5 tinham azeite suficiente e as outras não tinham, entendeu? Então, mas todas as 10 estavam esperando o noivo. Então, não eram incrédulas, elas estavam esperando o noivo. Então, elas dormiram, e quando ouviu-se um grito: vem, chegou o noivo. Quando elas ouvem esse grito, elas acordam apavoradas e elas vão preparar a lamparina para poder acompanhar o cortejo de volta até a casa do noivo, né? E a Bíblia diz aqui que as prudentes foram para as imprudentes, foram falar com as prudentes se elas podiam dar um pouco de azeite para elas. E elas disseram: não vou dar não. Elas foram egoístas ou não?
Sim ou não? Adolescentes, elas foram egoístas ou não? Por quê? Hein? A resposta está onde? Na própria Bíblia. Né, Luiz Fábio? Ela falou: se nós dermos a vocês, vai faltar para nós. Então elas falaram: olha, não. Entendeu? Então, qual é o problema aqui? Entendeu? Elas falaram: olha, nos dá um pouquinho do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Veja bem, elas tinham azeite, mas não era suficiente. Elas não se preocuparam. E muitas vezes, querido, é preciso que a gente entenda que às vezes, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja universal, mas também não é a igreja de Macedo. Estou falando da igreja universal do mundo todo, certo? Tem cristão que ele tem que entender o seguinte: ele tem que entender como essas imprudentes entenderam. E nós, como somos prudentes, nós temos que entender também e perceber quando que a nossa lâmpada está apagando. Todo crente, ele tem que ter esse discernimento, e ele tem que ter esse discernimento, me faltou essa palavra. Ele tem que perceber quando a sua lâmpada está apagando. Ele tem que entender quando que ele está desanimando. Nós temos que examinar nós mesmos e perceber: epa, eu já não sou mais aquele crente que eu era. Por quê? Porque um abismo chama o quê? Outro abismo. Porque enquanto você está firme, você suporta mais as tentações, você aguenta as fraquezas. Mas quando a lâmpada está apagando, significa que a tua vida espiritual está enfraquecendo. E quando a pessoa enfraquece espiritualmente, ele não tem ânimo para vencer certos problemas que ele venceria se ele estivesse firme. E ser firme não é uma coisa orgulhosa, não. Ser estar firme é você estar em pé, é estar do jeito que Deus quer. Nós temos que estar do jeito que Deus quer. Porque muitos irmãos, infelizmente, as lâmpadas já estão apagando, eles estão enfraquecendo na fé e não percebem isso. Eles não conseguem perceber a diferença do que ele era, do que ele é agora. Eu procuro sempre vigiar nessa parte. Às vezes eu percebo em mim que eu não sou como eu era antes. Estou mudando um pouco. Eu falo: opa, peraí, eu tenho que voltar a ser o que eu era. A lâmpada está apagando, não pode. Entendeu? Se a lâmpada apagar de vez, a pessoa não quer mais saber de Deus. Não tem ninguém que faz ela voltar. Então, essas aqui, elas perceberam, entendeu? Que as suas lâmpadas estavam apagando e elas estavam ficando fracas. Então, querido, se você percebe que você está enfraquecendo na fé, você deve buscar ajuda de Deus. Você deve orar, buscar a Deus solução. Entendeu? Porque para enfraquecer é fácil, para se fortalecer é mais difícil. Então a Bíblia fala assim: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Então a Bíblia manda. Por que a Bíblia manda você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Porque é muito fácil a lâmpada apagar. Agora, a lâmpada apagou, estava apagando, porque a culpa era de quem? Me respondam. A culpa era de Deus? A culpa era das outras pessoas? Não, a responsabilidade é nossa. As lâmpadas estavam apagando porque elas negligenciaram algo importante na sua vida espiritual que ela não negligenciou. Deus, Ele nunca vai aceitar a desculpa de que a minha lâmpada está apagando por culpa de alguém.
a culpa é minha, porque a responsabilidade de manter a lâmpada acesa é minha. Aquelas 10 virgens, quem tinha a responsabilidade de manter aquelas tochas acesas era delas. Não tinha como elas transferir para alguém a responsabilidade que era delas. Entendeu? Agora, elas pediram as 5 prudentes: me dá aí um pouquinho, quebra meu galho. Mas não dá, não tem como, entendeu? Elas rejeitaram o pedido daquelas loucas, porque, querido, há situações na nossa vida que para Deus é loucura. Por exemplo, para qualquer pessoa normal, aquelas atitudes daquelas 5 loucas poderia ser normal. Foi um esquecimento, foi uma bobeira que deu, mas tem bobeira que a gente dá que custa caro para a gente. Entendeu? Às vezes uma pequena negligência que a gente tem na nossa vida espiritual, a própria Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, ou aquele que tem uma comunhão com Deus relaxada. É a mesma coisa. Elas não levaram a sério uma coisa muito séria. Entendeu? Você sabia que Deus é muito exigente? Quem sabia que Deus é muito exigente, diga amém. Amém. Deus é muito exigente. Deus é tão exigente que Ele não poupou o seu próprio filho. Você pensa bem em alguém que não poupa nem o filho. Para um pai, a coisa mais cara que tem é um filho. Para Deus, a coisa mais cara que Ele tinha era o filho. Então, Deus é tão exigente na sua santidade que Ele não poupou o seu próprio filho para poder resolver o problema da gente. Para você ver como Deus é exigente. Ele não poupa ninguém quando chega na hora de cobrar. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, mas Deus é fogo consumidor também. A sua justiça não fica de lado. Entendeu? Então, aos olhos humanos, aquelas 5 virgens não fizeram nada demais, mas no conceito de Deus, elas fizeram coisas que impediu elas de entrar no céu. Entendeu? Então, tem coisas que aos olhos humanos não tem gravidade, mas para Deus tem. Entendeu? Por quê? Porque Deus não deixa ninguém enganado, né? Alguém pode falar: puxa vida, mas elas não entraram lá só por causa disso. Pois é. Poderia entrar depois, né? Mas tem a hora, entendeu? Então, nós vamos ver aqui que as pessoas podem falar: não, ela foi egoísta. Querido, cada um tem que viver com a sua própria fé. Entendeu? Eu não posso viver com a fé do pastor Roldão. O pastor Roldão é um homem de muita fé. Eu vou aproveitar e pegar uma caroninha com ele. Não dá. Você não vai entrar no céu com a fé de outra pessoa. Você não vai fazer a obra de Deus com a fé de outra pessoa. Porque você vai ter que enfrentar problemas no seu ministério, né? As pessoas desse mundo já começam a enfrentar problemas desde criança. Quando passa para o adolescente, ele começa a enfrentar problemas. Chegou jovem, vai enfrentar problemas de jovem. Ficou adulto, vai enfrentar problemas de adulto. Casou, vai enfrentar problemas do casamento. Ficou velho, vai enfrentar problema da velhice. Ficou doente, vai enfrentar problema da doença. Nós vivemos num mundo de problemas, entendeu? Por causa da entrada do pecado no mundo. Então, isso tudo traz. Então nós, por enfrentar tantos problemas na nossa vida, você precisa da tua fé. Você não pode transferir a tua fé para ninguém. Quando a pessoa é nova na igreja, ele pode até pegar uma caroninha na fé daqueles que são mais antigos. Mas depois nós temos que viver com a nossa própria fé. A fé tem que ser a tua. Se você não crescer na fé,
Se você ficar um menino na fé a vida toda, você vai passar muitos problemas, você não vai progredir. Quantos crentes não prosperam? Porque a sua fé não prospera. E você só prospera à medida que a tua fé cresce. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a fé de vocês cresce muitíssimo. A fé dos Tessalonicenses crescia de forma acelerada, porque eles não recuavam diante dos problemas. Todos os problemas que vinham, os Tessalonicenses enfrentavam, e por isso a fé cresce. Muitas vezes nós somos tentados a parar, a deixar de correr, de caminhar por causa dos problemas, e a nossa fé mingua. A sua fé só cresce quando você enfrenta problema. Aquilo que Deus falou para Josué. Moisés morreu, Josué falou: meu Deus, olha só o que eu vou ter que enfrentar, eu já conheço esse povo é ruim. Josué ficou até meio balançado, mas Deus falou: Josué, levanta, se dispõe, fica de pé, se esforça, seja animado. É isso que Deus quer da gente. Agora, Ele tem moral para falar para mim: Adilson, fica de pé, levanta, se esforça. Ele tem, por quê? Porque Ele está comigo. Ele não fala isso e me abandona. Ele fala isso e está comigo. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus não exige nada de você que você não possa fazer. Inclusive a Bíblia diz que não vem tentação, aprovação acima do que você possa suportar, porque juntamente com a aprovação Ele vai te dar o escape, porque Deus é fiel. Ele não deixa a gente ser provado acima da nossa capacidade. E tem coisa que para você é uma prova terrível, para mim não é. E tem coisa que para mim é terrível, para você não é. Deus sabe a capacidade de cada um. Deus age dessa maneira. Então, fé, querido, você tem que ter a tua própria fé. Você tem que, a graça de Deus também. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou. Você não pode, a graça de Deus é para você, entendeu? Então, a graça de Deus é intransferível, a fé é intransferível, e você tem que perceber o seguinte: vocês que são crianças, jovens e adolescentes, vocês têm que aprender o seguinte: vocês têm que ter o vosso próprio estoque. Estoque de quê? De azeite. Simboliza o quê? O Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo em abundância na nossa vida. Nós somos pessoas que são templo do Espírito Santo. Nós dizemos que isso aqui é a casa de Deus. Pode ser casa de Deus, porque aqui se reúne o povo, mas a casa de Deus é você. No Novo Testamento, a casa de Deus é o crente. A casa de Deus é a igreja. Não é um templo de tijolo que é a casa de Deus. Nós respeitamos como casa de Deus, foi consagrado para Ele, mas a casa de Deus hoje é você. O Espírito Santo, Ele não mora nas paredes aqui, Ele mora na gente. A Bíblia diz que nós somos o templo de quê? Do Espírito Santo. Então nós temos que manter esse estoque de azeite na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: não resistir ao Espírito Santo. Quando você começa a resistir à vontade de Deus, quando você começa a resistir ao Espírito Santo, o estoque de azeite começa a diminuir. O Espírito Santo vai perdendo o campo de ação dele na tua vida. Quando você entristece o Espírito Santo com algum pecado e não confessa, e fica vivendo como se nada tivesse acontecido, você está entristecendo o Espírito Santo. E quando a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual estás selado para o dia da redenção. Então, quando você entristece o Espírito Santo, você está diminuindo o estoque de azeite dentro de você. Entendeu? Quem quiser pegar um copo d'água aqui para mim. Entendeu? Então, quando você entristece o Espírito Santo,
resiste ao Espírito Santo, esfria o Espírito Santo, você está diminuindo o estoque de azeite na tua vida. Então é preciso que a gente mantenha o estoque do Espírito Santo cheio na nossa vida. Como? Você me pergunta. Você não quer me perguntar como? Não, fala. Como? Fala. Muito fraco, fala. Não, muito bem. Se corrigindo aquilo que está esvaziando. Você enche algo de água até em cima. Se tiver um buraquinho ali, tiver um lugar vazando, vai acontecer o quê? Vai esvaziar. Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que ver aonde está vazando a água. Nós temos que ver aonde que está o buraquinho que não deixa o estoque de azeite permanecer. Você tem que procurar ver aquilo que impede você de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você deve chegar para Deus e falar: Senhor, qual é o problema meu para mim me manter cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus? Qual é o meu problema? Deus vai te mostrar, vai me mostrar a mim. Aí você vai falar: bem, para mim ser cheio do Espírito Santo eu tenho que estar pulando no púlpito, virar cambalhota, dar soco, chute, pontapé. Não. Cheio do Espírito Santo não é reteté. Eu não tenho nada contra reteté, tá? Quem quiser retetar, fica à vontade, não tem nada com isso. O cara sentiu alegria, quer pular, gritar, problema dele. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que o poder de Deus, ele não se manifesta desse jeito. Entendeu? Quando o apóstolo Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele saiu para o lado de fora do cenáculo e, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra, começou a levar a mensagem de Deus. Por quê? Porque ele estava cheio. Entendeu? Ele vazio, ele ficou escondido dentro do cenáculo, com a porta trancada. Entendeu? Ninguém podia vê-lo. Então nós temos que ver, entendeu? Então nós, como filhos de Deus, nós temos que manter o nosso estoque de azeite na medida. Entendeu? Você não pode aceitar que o seu estoque de azeite fique vazio. Você tem que perceber isso. Quando nessas coisas simples assim, eu me tiro como exemplo. Mas quando eu me sinto que meu estoque de azeite está esvaziando, está diminuindo, eu vou orar ao Senhor e se eu já não sei, eu vou perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Estou frio, estou desanimado, qual é o problema? Qual é o meu problema? E Deus mostra. Às vezes eu até já sei, né? E peço força a Deus para me mudar, porque eu não posso me manter vazio se a Bíblia manda encher. Então, ser cheio do Espírito Santo não significa você estar falando línguas estranhas direto. Esses são conceitos, né, que as pessoas aprendem, que ser cheio do Espírito Santo é isso. Um dos principais, né, realidades de alguém cheio de Espírito Santo é viver uma vida de santidade, é ter amor pelas pessoas, pelas almas. Isso aí está com o estoque cheio, entendeu? Nós temos que saber entender que ser cheio do Espírito Santo é sentir uma necessidade muito grande de orar. Ele sente vontade de orar, ninguém nem precisa mandar ele orar. O seu coração fica desejoso de buscar a Deus, ele tem uma vontade de orar, de ficar uns momentos sozinho com Deus, chorando nos pés dele, se alimentando dele, dizendo a ele que ama. Então são coisas que faz parte de quando o estoque está cheio, o nosso estoque de azeite tem que estar cheio. E você começa a ver a diferença. Você sente fome pela palavra. A palavra para você te alimenta. Você, de vez em quando, seus olhos ficam cheios de lágrimas, de emoção, né? Que emoção, nós não somos robô. Nós temos emoções. Então, é preciso que nós não façamos como aquelas 5 virgens, deixar o estoque de azeite acabar.
Não entristeçais o Espírito Santo, os quais estáis selados para o dia da redenção. Certo? Então, a preparação não pode ser emprestada. Ninguém pode, na volta de Jesus, a preparação é individual. Nenhum de vocês aqui pode se preparar no meu lugar, pode se preparar para mim. A preparação, ela é individual. Você tem que se preparar, entendeu? Aquelas 5 loucas não estavam preparadas, e não adianta, chegou aquele momento, não adianta, não tem nada que possa fazer com que você consiga aquilo que você precisa. Salvação, comunhão com Deus, não pode ser emprestada, não pode ser doada, ela é intransferível, é você e Deus, e acabou. É uma coisa muito particular. Deus trata individualmente com cada um. Naquela situação daquelas 5 virgens prudentes, ninguém poderia fazer nada por elas. Só quem poderia fazer alguma coisa por ela era ela mesma, mas ninguém. Então é isso que as pessoas têm que entender, conforme diz essa parábola, entendeu? Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é individual, ele é pessoal, ele é intransferível. É você e Deus e mais ninguém. Não tem como, eu posso orar por uma pessoa e Deus ouvir as minhas orações e fazer uma obra na vida da pessoa. Deus pode libertar alguém pela minha oração. Deus pode libertar alguém pela minha oração. Deus pode até batizar alguém com o Espírito Santo, eu orando, pedindo. Mas a salvação é individual. Se preparar para a volta de Jesus é só eu mesmo. Se preparar para a volta de Jesus é só você mesmo. Ninguém pode se preparar no teu lugar. Se alguém perguntar assim, vem cá, se Jesus vier hoje, você tem certeza que vai ser arrebatado? É uma boa pergunta. Hein? Se Jesus vier hoje, você está preparado para subir? Esse é o grande e sério problema, é o cerne do problema, entendeu? Então elas saíram para comprar azeite, e quando elas voltaram, o que tinha acontecido? Alguém lembra? Elas saíram para comprar o azeite. Quando voltaram, talvez uma falasse assim para a outra, vamos rápido, senão não vai dar tempo, vamos rápido, né? Elas saíram. Agora, por que elas já não vieram com azeite? Porque elas não estavam preocupadas com a sua vida espiritual, entendeu? Nós estamos nesse mundo, nós somos, podemos dizer que nós temos 2 cidadanias, né? Nós temos a cidadania terrena, nós temos os nossos compromissos, nós vivemos no mundo físico, nós temos um corpo físico. Se nós vivêssemos no mundo espiritual, nós teríamos um corpo espiritual. Os anjos vivem no mundo espiritual, eles têm um corpo espiritual, mas nós vivemos no mundo físico, então nós temos que ter um corpo físico. Nós temos 5 sentidos, nós temos ouvido, nós ouvimos, nós enxergamos, falamos, temos tato, gosto. Então são coisas que estão nesse mundo que precisa ser cuidada, tratada, né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Nosso corpo físico gosta de lazer, ele gosta de descanso, gosta de diversão também, gosta de alimento. Nós dependemos do mundo físico para viver, e temos obrigações sociais, morais desse mundo, mas nós temos que entender também que nós somos pessoas cidadão do céu, porque a Bíblia diz
que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então nós entendemos que nós temos também um mundo espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, parece para ele loucura. Uma pessoa, para entender as coisas de Deus, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que nascer de novo, ele tem que ser habitação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha revelar a ele as coisas de Deus, porque Deus é Espírito. Se nós não formos pessoas, nova criatura em Cristo Jesus, nós nunca vamos entender as coisas de Deus. E à medida que você vai dando lugar ao Espírito Santo na tua vida, você vai recebendo da parte de Deus revelações. Deus vai te revelando, a sua vida espiritual, ela vai subindo de dimensão, entendeu? Você pode aceitar Jesus e ficar ali, não se preocupar, não buscar, não se interessar, você vai ficar quase no nível de um homem natural. Mas se você for interessado pelas coisas espirituais, foi interessado em obedecer a Deus, porque isso aí Deus deixou por nossa conta. Nós temos o livre-arbítrio, não para fazer tudo o que a gente quer, mas para servir a Deus e ser interessado pelas coisas de Deus. Isso aí Deus deixou a nosso cargo, depende de nós. Se eu quiser ser negligente e não me interessar pelas coisas de Deus, eu posso fazer isso. Mas se eu desejar me interessar pelas coisas de Deus, procurar prosperar, procurar conhecer mais a Deus, isso é uma coisa importante, irmão. A gente não ter Deus só como uma relíquia, entendeu? É ter Deus como uma pessoa que você almeja Ele todo dia, que você busca Ele, entendeu? Lá, Deus fala lá em, não sei se é em Oséia, que nós devemos procurar conhecer Deus, buscar, ter mais intimidade com Ele, ter mais comunhão com Ele. Então, à medida que você vai tendo mais intimidade com Deus, à medida que você vai tendo mais comunhão com Deus, você vai recebendo revelação da parte de Deus. Se você não lê a Bíblia, não vai ter revelação da Bíblia. Mas se você tomar uma decisão, os que já leem sabem disso, lê e sente prazer naquilo que está fazendo, Deus vai revelando mais coisas, entendeu? A vida do crente é como uma escada. Se você ficar parado no terceiro degrau, vai ficar ali no terceiro degrau. Mas se você desejar subir a escada toda, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau, se você desejar ir subindo, é como se Deus estivesse no pico da escada te chamando, vem. Tu sobe o primeiro, olha para ele e fala, continua. Então Deus é assim. Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, que muitas vezes, por nós sermos cidadãos do céu e da terra, ter essa dupla cidadania, muitas vezes os nossos interesses são mais terrenos do que celestial. Isso aí Deus deixou a cargo meu, Ele deixa para mim a responsabilidade. Então, essas 5 virgens aqui, elas tinham interesse pelas coisas da terra, mas elas tinham interesse também pelas coisas de Deus, tanto que elas vieram com as suas lamparinas cheias e com a vasilha também. As outras demonstraram aqui pouco interesse ou nenhum pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Por isso que elas não tinham azeite suficiente. Então, tudo da nossa vida, irmão, vai ser dependendo do desejo do meu coração. Por isso que lá no Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele te concederá o que deseja, o quê? O teu coração. Está entendendo? Quando você procura
agradar a Deus, entenda bem, quando você procura agradar a Deus, se agradar dele, nem é você agradar a Deus, é você achar Deus agradável. Se agrada do Senhor, significa, sabe o quê? Sinta prazer em Deus. Tem pessoas que têm até uma bronca de Deus. Meu Deus é muito exigente. Eu queria cometer um pecadinho, não posso. Eu queria fazer uma coisinha errada, Deus não deixa. Está igual o povo de Israel. O povo de Israel era assim. Ele queria cometer pecado, mas Samuel era o representante de Deus ali, não podia. Então vamos querer um rei igual as outras nações. Queremos um rei igual os pagãos, para a gente poder ficar à vontade. Samuel ficou triste, mas Deus falou o quê? Samuel, não esquenta não. E rejeitaram, foi a mim. Então muitas vezes, querido, a gente não se agrada de Deus, a gente não sente prazer nas coisas de Deus. Aí Deus não pode fazer nada. Agrada-te do Senhor, e o que ele faz? E ele te concederá o quê? O que deseja o teu coração. Como é que Deus pode desejar algo no coração, se a pessoa não tem prazer em Deus? Acha até que Deus é um tropeço. Quantos estão pensando, tomara que Jesus não venha buscar a igreja tão cedo, para me poder, ter tempo para me fazer o que eu quiser. Então, aí a pessoa não está se agradando do Senhor. O apóstolo Paulo, isso aí não é super crente não, isso é um crente do jeito que Deus quer. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ele não disse que queria ir embora, morrer, porque ele estava enjoado dessa vida, essa vida não prestava mais para ele estava numa luta terrível, então ele queria sair fora, fugir. Não é isso não. Ele falou, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Quem morre com Jesus vai estar com ele. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por amor às almas, eu prefiro ficar na carne mais um pouco, ficar no corpo. Então, veja bem, ele pretendia morrer porque ele já tinha sido levado até o terceiro céu. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Se é no corpo ou fora do corpo, ele não estava nem interessado em saber. E quando ele esteve lá no paraíso, no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, que nem é lícito dizer, nem falou o que ele viu lá. Mas ele recebeu profundas revelações, que levou ele a escrever aquelas epístolas todas maravilhosas para nós. Mas ele tinha um desejo de estar com Cristo, que era muito melhor. Então, quando o crente ainda não entende que estar com Cristo é melhor, ele não quer morrer, ele não tem desejo pelas coisas espirituais, porque para ele o melhor é aquilo que ele está vendo, entendeu? Mas quando ele entende, quando ele chega numa comunhão íntima com Deus, quando ele começa a se agradar de Deus, achar que estar com Deus é melhor, então Deus começa a conceder o desejo do seu coração. Antes dele abrir a boca para orar, Deus já está respondendo. Deus já está dando a bênção a ele, porque ele se agrada de Deus, ele gosta de Deus, ele ama Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Então Deus quer levar a gente a esse nível. Deus não quer um crente rabugento, que não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer na Bíblia, não tem prazer de orar. Para vir para a igreja é uma batalha, entendeu? Então não tem como a pessoa se agradar de Deus dessa maneira. Mas Deus corrige a quem Ele ama. Deus nos ama tanto que Ele vai tratar com a gente até botar a gente no jeito que Ele quer. O que a Bíblia diz? Deus corrige a quem? A quem Ele odeia? Sim ou não? Deus corrige a quem? A quem Ele ama. Então, Deus vai me corrigir até me colocar no jeito que eu tenho que ser. E quando Ele me corrige, não adianta orar por mim. Quando Ele está me corrigindo, não adianta fazer jejum por mim. Não adianta me dar dinheiro.
não adianta me dar uma boa sobremesa, não adianta você me dizer palavras boas, é bom, mas nada disso vai me tirar da correção. Quando Deus pega um crente para corrigir ele, a palavra corrigir significa dar forma correta. Corrigir significa que pega uma coisa toda torta, toda esquisita, e vai modelando ele até ele ficar na forma correta. Nesse caso, nós, até que nós chegamos do jeito que Deus quer. Vocês viram Jacó no início da carreira dele, quem ele era, e viram quem é Jacó depois? Jacó era um enganador, mentiroso. Depois Deus botou ele para trabalhar com quem? Não é o nome do sogro dele? Labão. Também fez a mesma coisa com ele. Deus coloca a gente em posições para a gente ser corrigido, para a gente não se perder, porque a Bíblia diz que Deus nos trata como filho, e há pai, e existe filho que o pai não corrija. O pai corrige o filho, mas é para o bem, para que ele seja gente boa, e Deus nos corrige para nós sermos pessoas do jeito que Ele quer que nós sejamos, entendeu? Então Deus fechou para encerrar. Quando elas voltaram com azeite, a Bíblia diz que a porta fechou. Olha só, querido, elas resolveram o problema. Qual era o problema dela? Falta de quê? De azeite. Compraram o azeite, o problema estava resolvido, mas era tarde demais. Entendeu? Com Deus, os problemas, as nossas atitudes tem que ser na hora certa. Elas deixaram para resolver o problema, quando o problema poderia ser resolvido, mas não tinha mais jeito. Por quê? Elas vieram toda alegre, quem sabe? Vamos rápido, conseguimos o azeite, graças a Deus. Mas quando chegou lá, a porta estava fechada. Então, querido, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Nós temos que aprender uma coisa que eu estou aprendendo. Deus não anda no nosso relógio. Nós é que temos que andar no relógio de Deus. O tempo não é meu, o tempo é dele, e eu tenho que andar no tempo dele. Elas conseguiram o azeite, mas não no tempo de Deus. Ela diz que conseguiram o azeite no tempo delas. E tem muita gente que vai se endireitar, mas no tempo dele a porta já fechou. Entendeu? Então nós temos que procurar consertar a nossa vida naquilo que a gente acha que tem que consertar, que é preciso, mas no tempo exato. Entendeu? Não adianta resolver o problema quando já não tem mais jeito, né? Então, quando elas chegaram, a porta estava fechada. Quem fechou foi o noivo. Só quem podia fechar a porta era o noivo. Vocês lembram que na arca, quando Noé entrou dentro da arca, quem fechou a porta? Foi Noé? Não. Porque quando o povo começasse a bater, Noé não ia aguentar, ia abrir a porta, ia entrar uma avalanche dentro da arca. Mas sabe quem fechou a porta? Por dentro, por fora, não sei, não me lembro. Foi Deus. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. Querido, e quando Deus fecha a porta, a Bíblia diz o quê? Porta que Deus fecha, ninguém abre. Acabou. Entendeu? Quando elas voltaram, a porta estava fechada e ninguém poderia mais abrir a porta, porque se Deus fechou a porta, ninguém mais consegue abrir. Também quando Ele abre, ninguém consegue fechar. Porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Aqui o noivo fechou a porta e elas bateram, né? Ficaram batendo: Senhor, abre-nos a porta. E a Bíblia diz aqui que Jesus, né, depois chegaram também as outras vítimas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, em verdade vos digo, não vos conheço. Só isso. Ele conhecia elas. Deus nos conhece,
Você conhece a Deus? Conhece. Mas muita gente conhece a Deus igual conhece um vizinho que ele nunca conversou. Você conhece o vizinho tal? Conheço. Mas nunca conversou com ele, não conhece de vista. Quando Jesus fala aqui, quando elas bateram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Jesus falou, olha, eu não vos conheço. Conhecer aqui é intimidade, é comunhão. É assim que Deus quer ser conhecido pela gente. Tu sair por aí perguntando, todo mundo conhece Deus. Não tem ninguém que o macumbeiro conhece Deus, o feiticeiro conhece Deus, o da seita conhece, até o ateu conhece. Mas Deus não conhece, porque quando Deus fala eu conheço, Ele está falando de comunhão, Ele está falando de intimidade. Quando Deus fala eu conheço o Wilson, Ele está falando eu te conheço, eu tenho comunhão contigo, eu tenho intimidade contigo. O conhecer de Deus é essa. Ele não conhece simplesmente de uma forma distante, não. Então, ele conhecia elas, conhecia, mas ele falou, não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês, vocês não têm comunhão comigo. Entendeu? Então, ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Aí ele entra com aquela palavra, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ela não sabia, não tinha a mínima vontade. Então, queridos, fechou a porta por dentro, ninguém podia abrir. Agora você pensa bem, do lado de fora, trevas, tristeza, solidão, desprezo, e elas batendo. Do lado de dentro, festa, luz, alegria, entendeu? Por quê? Música à vontade. Por quê? Porque do lado de dentro, que simboliza o céu, que é o lugar da festa, é o lugar da alegria, entendeu? Do lado de fora, quem ficar é lugar de tristeza, de solidão, de angústia. Então, há uma diferença muito grande. Por isso que elas ficaram desesperadas, né? Então, devemos estar preparados, porque não vai ter outra chance. A chance é essa. Um dia a porta vai fechar e não vai ter outra oportunidade. Entendeu? A porta é estreita. Entendeu? A porta é estreita e apertada o caminho. Entendeu? A porta é única. A única porta é Jesus. Não tem jeito. A porta é a única, a porta é estreita, a porta está aberta, mas essa porta também um dia vai fechar. Entendeu? Então, muitos cristãos não têm mais nenhuma empolgação para com as coisas de Deus. Né? Não é julgar, apontar dedo para ninguém. Nós não estamos aqui para isso. Mas, mais uma vez, às vezes eu sou mal interpretado. Mais uma vez eu estou falando da igreja universal. Não estou falando de igreja de Vila de Cabra, nem de Santa Rita, nem de igreja nenhuma. Mas muitos crentes dentro da igreja